Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo. Muito bom estarmos aqui compartilhando da palavra de Deus. Vamos estar meditando sobre Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também tu o rejeitaste, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto te esqueceste da lei de Deus, também eu o esquecerei dos teus filhos. Palavra forte, palavra dura aqui de Oséias 4:6, mais necessário para estarmos meditando no dia de hoje. Você é meu convidado, minha convidada, logo após a vinheta, para estarmos desenrolando mais este assunto à luz da palavra de Deus. Então, quem assistiu aqui o vídeo passado, a gente estava vendo e meditando sobre mudanças de planos repentinos. E a partir de hoje, nós estaremos meditando antes de dizer amém, do Max Lucado. Não é a primeira vez que falamos sobre o assunto de oração. Já temos falado em alguns vídeos. Você que não assistiu, práticas espirituais, nós falamos alguns vídeos sobre oração. E agora voltamos. Por quê? Porque Deus tem me incomodado em falar mais sobre oração. Como nós lemos o texto no início desse vídeo, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, e oração é uma arma fenomenal, uma arma a qual nós cristãos muitas vezes perecemos porque não sabemos utilizá-los. Achamos muitas vezes que Deus é surdo, precisamos repetir muitas vezes que Deus tem amnésia, ou às vezes nós achamos que porque Deus não responde no tempo que eu acredito que deva ser o ideal, Deus não se importa comigo. E agora, então, nós voltamos para nos aprofundarmos mais um pouco sobre este tema, sobre oração. E por que o título, então, é Antes de Dizer Amém, conforme o título deste livro? Porque, irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir ou até mesmo de pesquisar o significado da palavra amém. Amém é uma palavra derivada do hebraico e vem da mesma ideia de crer. É um termo encontrado pela primeira vez na Bíblia hebraica e subsequente no Novo Testamento, que indica uma afirmação ou adesão com que se concluía muitas orações nas grandes religiões monoteístas, tanto no judaísmo, quanto no cristianismo, quanto no islamismo. Costuma-se traduzir o significado da palavra para o português, que quer dizer que assim seja, ou eu concordo, ou eu estou de acordo, amém. Então, nós muitas vezes desprezamos esta palavra pequena, porque não conhecemos o seu significado e não conhecemos a grandiosidade e o poder desta palavra, amém. Então, é por esse motivo que a partir desse mês de agosto, e nós estaremos voltando sobre o assunto de oração neste canal com esse título, Antes de Dizer Amém. Antes de eu concordar com alguma coisa, antes de eu achar que está tudo certo, eu chego simplesmente e falo amém. E depois tem as consequências, porque eu concordei sem... a mesma coisa que eu pegasse um contrato, não o lesse, assinasse, porque eu assino e eu concordo. Se eu leio ou não leio, a parte que
redigir o contrato, ela vai se beneficiar de alguma forma da sua indisciplina em lê-lo. Você vai lá, assina, reconhece no cartório, então ele é considerado como um documento válido. Ao menos que você prove que você foi ameaçado de alguma forma para fazer aquela assinatura e para registrá-lo em cartório. Fora isso, legalmente, é um documento válido, quer seja qualquer assunto. Válido pela lei, garantido em lei, registrado em cartório, com a sua assinatura validada, é um documento válido. E assim também é a nossa oração. Muitas vezes nós oramos, não sabemos o que oramos, não sabemos o que pedimos, como pedimos, simplesmente falamos amém. Porque inocentemente ou conscientemente nós concordamos com algumas orientações pastorais de teologias duvidosas, nós simplesmente dizemos amém. E aqui agora vem o meu alerta. Eu também já passei por isso. Eu também, muitas vezes, eu concordei com muito amém, que na verdade era trazer para mim pessoalmente, não trazia nenhum benefício ou malefício, mas eu só concordava porque a maioria concordava. Assinava um cheque em branco na minha fé. Paguei o preço, muitas vezes paguei o preço. Até mesmo de ser julgado e condenado e rotulado como desigrejado, porque eu não concordo com muitas coisas que as igrejas de hoje praticam, dizem e fazem. Por quê? Porque eu procuro agora, assim como os crentes de Bereia, olhar na Bíblia. Não sou perfeito, não sou juiz, não sou o dono da verdade, a Bíblia é dona da verdade, e eu como pecador, eu não posso concordar com muitas coisas, porque eu sei que não vai me levar mais para perto de Cristo, pelo contrário, vai me levar para um caminho completamente distante da cruz do Mestre. Vai me levar por caminhos ao qual eu muitas vezes quis culpar a Deus, condenar a Deus, só que as ações estavam sobre mim, sobre as minhas concordâncias, sobre os meus cheques em brancos que eu assinei. Até entender isso, passei bastante perrengue na fé. Mas hoje, graças a Deus, eu prefiro que muitos que se dizem senhores, dono da verdade bíblica cristã, que nem na época de Jesus, que somos levados diante a César e a Pilatos do nosso tempo, da nossa geração, mas eu não abro mão da minha convicção e da minha fé. Estava assistindo um vídeo do pregador do pastor Paulo Júnior, muito edificante. Eu vou até colocar eles ainda hoje lá na playlist deste canal de pregações que edificam, falando sobre nós defendermos a nossa fé. Nós cremos no quê? Se hoje alguém te perguntar quem é Deus, se alguém te perguntar por que você crê em Deus, você sabe responder? Então, hoje eu posso te dizer com toda a convicção que eu sei quem é Deus. Eu sei do que Deus é capaz. E eu não abro mão disso. Vão vir dias difíceis? Vão vir. Isso é bíblico. Não pense que vai ser um mar de rosas. Não pense que vai ser fácil. Não pense isso. Vai ser só espinhos e pedras? Também não vai ser. Nós vemos o apóstolo Paulo é o exemplo vivo de tudo isso que eu estou te dizendo. Leia a biografia do apóstolo Paulo. Ele, em suas cartas, ele disse, olha, eu sei viver sobre o muito e sei viver sobre o pouco. Mas em todas essas coisas eu me glorifico no nome daquele que me salvou. É isso que nós temos que aprender.
Deus não vai deixar jamais os seus desamparados. Você pode ter certeza. Pode colocar aí, anotar na sua Bíblia, anotar no seu caderno, anotar num papel, colocar na sua geladeira, na frente do seu computador de trabalho. Deus não vai deixar os seus desamparados. E o que me afirma isso? Davi. Ontem eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu não vi um justo sequer desamparado sobre a face da terra. Às vezes, aos nossos olhos, parece migalhas, parece que não tem valor nada, o que nós temos, que nós conquistamos. Mas se olharmos para o projeto de Deus, e com os olhos que Deus quer que nós olhemos as nossas coisas, você vai ver que está muito bem. Não nos falta vestimenta, não nos falta comida, não nos falta um teto sobre a cabeça, e ainda temos a liberdade de falar sobre esse Deus. Então, esse é o meu convite para você. Antes de dizer amém, reflita. Antes de concordar com alguma coisa, reflita. E nós vamos andar novamente nessa estrada da oração com esse tema, oração. Nós precisamos deixar de sermos ignorantes na fé. Nós precisamos de deixar sermos analfabetos na fé e começarmos a conhecer esse Deus grandioso, maravilhoso, santo, justo e fiel, que não poupou seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar a salvação, para nos dar a remissão. Então, você, mais uma vez, te convido, veja aqui em nosso canal, nossas playlists sobre práticas espirituais, e vamos dando mais uma caminhada nessa estrada sobre oração. Que Deus o abençoe e a gente se vê aqui neste canal no nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.